Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui no nosso programa Frente a Frente com a Sua História. Um programa onde a gente traz histórias inspiradoras, mulheres e homens de sucesso, que a gente conhece um pouquinho dos bastidores do que aconteceu na vida deles para que eles chegassem até aqui. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial que eu conheci. A gente teve uma conexão muito legal e a gente vai bater esse papo já, daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero te convidar para você curtir as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Siga @ConnectTV e tem lá toda a nossa programação. Uma programação muito diversificada que eu tenho certeza que algum programa vai fazer aí parte da sua rotina e você vai gostar de assistir. Além do mais, nós temos também o app que você pode baixar na sua Smart TV. Olha que legal! Você vai poder ver a gente na telona, bem legal, bem bacana. Além do YouTube te proporcionar isso, mas o app, a imagem com certeza fica muito melhor. Então, nós te convidamos para que você baixe o app. E sem demorar muito, porque aqui eu falo pouco, eu só pergunto, não falo muito, eu tento, né, gente? E a gente vai começar a nossa entrevista com a nossa convidada muito especial, Dani Silva. É isso? Isso. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. A Dani, eu a conheci tem um ano, pouco mais de um ano. Foi na cerimônia de posse do Rotary que a gente se conheceu, né? Então a gente se conheceu e de lá para cá eu venho acompanhando o seu trabalho e nos últimos dias aí consegui ver um pouquinho mais de perto como é que é o seu trabalho. Então muito obrigada por você ter vindo aqui e nós vamos começar já conversando com você. Primeiro eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, fale onde você nasceu, é por aí que nós vamos começar, tá? Me diz onde você nasceu, fala o seu nome e se apresenta. Olá, boa tarde, né? Bom dia, boa noite para quem for assistir, né? Então, eu sou Dani Silva, nasci em Carapicuíba, hoje estou com 40 anos, sou mãe de 3 bênçãos, tenho uma de 18, uma de 13 e um de 6. Hoje estou, né, atualmente morando aqui em Barueri. E passei algumas limitações na vida, que eu falo que todas elas, quando as pessoas falam da minha história ser inspiradoras, elas me fortaleceram. Até minha imunidade emocional, né, que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, para poder passar por alguns obstáculos. Atuando hoje, né, como mentora de adolescentes, né, eu falo que eu estou nesse papel aí que foi conduzido. Sou psicóloga organizacional, coach trainer, palestrante, escritora. Olha, quanta coisa, né? Mas eu falo que eu mais gosto é lecionar, assim, para eles, né? Quando a gente está em sala, querendo ou não, a gente vira ali um professor. Mas que as pessoas falam, é uma profissão ali muito simples, mas é uma profissão que educa. E principalmente o nosso, que é uma educação comportamental. Legal. Se a gente quer meta e resultado, precisa de mudar comportamentos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a Dani hoje? A Dani é casada? Sim, sou casada com o Daniel, né? Eu falo, né, uma gêmeas ali, Daniel e Daniele. Estamos casados aí há 8 anos, né? Graças a Deus, né? Uma parceria, porque eu falo assim, por toda essa correria, às vezes as mães falam, como que você dá conta? Pelo apoio, né? Se você não tem esse apoio familiar, é muito difícil verdade. Poder conduzir tudo. O apoio familiar é tudo, né, sim, pra gente. Sim. Sem ele a gente não consegue ir para lugar nenhum, né? Eu digo, assim, eu passei por algumas coisas e se não fosse o apoio dos meus filhos, da minha avó, né, principalmente do meu filho mais velho, eu não teria chegado onde eu cheguei, então isso é muito importante. E Dani, conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiro eu quero conhecer lá do início. Ela já saiu falando tudo, né, gente? Ela já começou falando tudo. Eu falei o momento presente aqui, né? Ela já falou tudo. Mas conta um pouquinho da sua história. Como é que começou a trajetória da Dani? Onde que a Dani começou? Então, eu nasci em Carapicuíba, mas fui morar em Itapevi, com meus 2 anos de vida. Minha mãe, ela já estava no sistema familiar, com 3 filhos, e ela casou com meu pai. Aí eu nasci aqui em Carapicuíba, fomos para lá, morar num Santa Rita, um território bem simples, não tinha nem energia elétrica. Muito simples, morávamos ali num barraquinho, mas eu falo, por isso que algumas pessoas falam, você não tem medo, né, de recomeçar, de voltar? Eu falo que não, porque o começo foi muito lindo, eu era muito feliz. Mesmo com pouco, eu era muito feliz. Hoje a gente está só melhorando. Mas aí, infelizmente, né, por conta
de algumas situações. Meu pai ele foi embora com 6 anos, aí ficou só minha mãe, meus irmãos e eu. E ela, né, uma mulher sozinha. Hoje eu vejo quantas mães solo, né, ele trabalhando, lutando, e fica muito ausente, né? Não tem como dar conta de tudo. Então, infelizmente, eu tive 2 irmãos, né, que a gente se perderam nas drogas por conta da ambiência. Então, o meu irmão com 23 anos, né, ele morreu muito jovem. Nossa, muito jovem. Em decorrência disso, minha mãe ela teve 2 infartos, né, então ela perdeu uma vista, ficou enxergando só de um olho. E logo na sequência, a minha irmã ela foi atropelada pelo trem, lá em Itapevi. Meu Deus. Foi numa bicicleta, né? Eu falo que lá em casa a gente tem emoções fortíssimas. Fortíssimas mesmo. Fortíssimas. Então ela foi atropelada e ficou muito sequela. Ficou cadeirante um período, né? Ela perdeu a memória dela. Então foi um período bem difícil. Nossa. E nessa situação toda, né? Os meninos perdidos ali nesse ambiente, perdemos a casa por conta das dívidas que eles contraíram. Aí fomos morar aqui debaixo do viaduto um período, aqui no Antônio João, ali perto do Parque Shopping, né? Tem uma ponte. Sim. Ali era a minha residência. Meu Deus, é sério? Sim. Ficamos ali. Eu, nesse período, estava com 13 anos. Eu falo que na minha adolescência que realmente eu virei a chave. Como que ela é importante. Porque ali você está formando a sua identidade. Porque até meus 13 anos eu me sentia na responsabilidade de fazer tudo por eles. Porque é o que as pessoas falam, né? Vão fazer pela família, eles têm que estar aqui, estar ali. Sim. Mas a gente não precisa viver as escolhas deles. E teve um dia que eu fui beber água, né? Eu não tinha um copo, aí eu cortei uma garrafa PET, eu fiz uma reflexão. Eu falei, por que eu estou passando por isso? Isso não foi eu que escolhi. Né? Ninguém escolhe estar nessa situação, mas a gente tem a responsabilidade de sair dela. Eu falei, vou sair. Aí saí ali para Carapicuíba, pra você ver a cidade que eu nasci, saí lá. Aí ali na Santa Terezinha, arrumei uma reciclagem de lixo para trabalhar. Pedi para eles, deixaram. E com o primeiro salário eu tirei minha mãe debaixo da ponte e minha irmã ali. Fomos morar num cômodo só, era muito apertado, né? Nessa época meu irmão, ele não parou, né, de aprontar, então acabou indo preso, ficou lá em cárcere. E a gente ali naquela luta, então eu tinha que fazer o dinheiro do aluguel, levar as coisas para ele na penitenciária. Nossa. E aquela loucura. E eu tinha parado de estudar, porque não tinha endereço. E meu sonho desde menina, né, como eu falei aqui do meu maior sonho de ser professora, era esse. Desde os 7 anos de idade, eu sempre sonhei em lecionar. Eu via as professoras ensinando, eu achava muito lindo. E foi até uma inspiração do Carrossel, né? Nessa época Carrossel, lá, Carrossel, gente, professora Carrossel, Helena. professora Helena. Nossa, eu olhava aquilo ali, eu gostava muito. No entanto, eu lembro, na minha infância, ficou muito marcado, para ganhar um pôster dela, tinha que juntar 10 saquinhos de bolo Puma. E como que faz? Eu não tinha condições nem de comprar, menina. Lá na reciclagem, assim, eu pegava tudo saquinho, sabe? Juntava tudo, conseguia fazer o pôster. Então, aquilo ali também me cativou muito a manter aquele sonho aceso. Aí, com 15 anos, eu retornei à escola, trabalhando, estudando, né? Só eu falei, voltou aos 15 anos. 15 anos, né? Retomei tudo, eu falei, quero, né, estudar. E minha mãe, ela depositava muito em mim, tudo, né? Como eles não tiveram, então ela depositava tudo. Você vai se formar, você vai casar, então era muita expectativa. No entanto, eu me sentia até com peso nas costas, né? Eu vou ter que ser a filha perfeita. Isso não me fazia chorar, não me fazia ser vulnerável, porque eu tinha que ser a guerreira da casa para sustentar tudo aquilo. E para uma adolescente é muito pesado. E hoje eu passo anos e eu vejo alguns passando na mesma situação que eu vivi lá atrás. Nossa, Dani, que eu não imaginava, né? Eu conheço você, mas a gente nunca parou para conversar assim. Eu imaginava que você tivesse passado por todo esse período. E depois, como que foi? Como que a Dani saiu desse contexto? Aí foi estudar? Fui estudar. Aí teve um dia, né, que era época de eleição, como agora, passou um vereador perto de casa falando se eu queria entregar meu currículo, né, para sair daquele emprego, tudo. Eu falei, eu vou, sou registrada, né? Entreguei o currículo para ele, né, quando é algo de Deus, assim, né, vem até a gente. Precisamos ficar atentos aos sinais. Aí eu fui trabalhar aqui no Tamboré, era a minha primeira experiência. Pegou 10 meninas para fazer um teste. Ele falou, vai ser apenas 10 dias. Eles estão com uma produção muito alta, os rapazes não estão dando conta, então vocês vão ajudar. Só trabalha homens aqui. Então eu comecei lá a trabalhar, tinha uma lona preta, a gente não podia olhar, né, do outro lado, então a gente trabalhou, finalizou lá o contrato, falou, vocês são dispensadas. Aí eu falei para eles, não tinha uma oportunidade para trabalhar lá, e ele falou que não, porque infelizmente só trabalhavam homens, por ser logística, muito pesado. E eu falei para ele que eu gostaria de tentar,
porque ele não sabia, né? Porque quando a gente estava nessa vulnerabilidade toda, eu ia lá para o Ceasa buscar alimentos. E aí eu, minha mãe, a gente trazia no trem, sabe? Eu falo até para os meninos, a gente sempre vai na comunidade, né, fazer palestras, mas eu sempre vinha muito limpinha no trem. Por mais que a gente estava lá pegando as coisas, eu limpava, colocava na mochila, eu tinha preocupação de limpar meu pé, sabe? Eu nunca gostei assim, sabe? Porque a gente confunde, né? Sim. A questão da pobreza com a sujeira. Sim. E eu falo, Sim. gente, eu nasci numa favela, me criei ali, mas eu nunca fui ela. Em questão de comportamento, sabe, de palavras, eu sempre quis ser diferente. Que é aquela ideia que a gente tem, né? Que a gente costuma ter, né? Sim. A primeira ideia é essa, né? E eu vejo que eles fazem também por conta do ambiente, né? Eu tenho que ser assim para poder pertencer, ser aceito. Mas mesmo nascendo ali, eu não queria pertencer àquilo. Eu sempre tive uma vontade de sair daquilo. Né? Em questão de comportamento, eu sempre me policiei. Então ele deixou, entrei lá, trabalhei durante um mês. E era caixas bem pesadas, né? Pallets, fui trabalhando, os meninos lá zoando, falando que eu não ia dar conta, que eu ia desistir em uma semana. Mas eu fui até o final, eu lembro que eu fui a funcionária do mês. Que legal. Aí ganhei uma cesta básica, levei para casa. Estava até falando pro Kaique esses dias que estava tendo festa, né, de lá, na empresa, eles levaram a gente para um sítio, participamos nessa época, minha mãe ela tinha que fazer a cirurgia por conta do olho. E, nossa, eu não tinha condições nenhuma, menina, e Deus sempre me preparou. Lá no sorteio eu ganhei um sonzinho pequeno, lá mesmo já vendi. Falei, vou pagar os exames da minha mãe à vista, vou fazer. Então, Deus prepara tudo, né? Que legal, que bacana. Quando a gente não fica só olhando, né, as dificuldades. Se você olhar a dificuldade, você não vai ver a saída de jeito nenhum. Ela está na sua frente ali, mas você não consegue enxergar. E as oportunidades passam. Você está focado no problema, né? Você não está direcionado para achar uma solução. Olhando o que não tem, né? Fica olhando todo o tempo olhando. Tipo, não tem o que fazer. Muitos momentos da minha vida eu não olho para o problema em si. Porque se eu for olhar, eu vou enlouquecer. Sim. Não vou dormir. Né? Então, assim, não vai resolver nada eu perder minha noite de sono, porque a única coisa que a gente pode fazer é dormir e descansar, e no outro dia é outro dia, né? Não tá no nosso controle, né? E depois desse momento que você passou na logística, qual foi o seu próximo passo aí de carreira que você deu? Então, aí quando eu estava na logística, né, eu sempre sonhei, né, buscar uma formação acadêmica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa faculdade, comecei a fazer logística. Lá eles davam 2 tênis no final do mês, né, com uma varinha, então consegui pagar a faculdade com esses 2 tênis. Eu só ia com um todos os dias, mas os 2 estavam garantidos ali da mensalidade. Eu vendia. Mas aí passou 1 ano e pouco, né, no metade do semestre lá da faculdade, eles foram embora para o Embu das Artes, né, Adidas, por conta da expansão, foi para o Embu das Artes, que era a Adidas do Brasil, né, lá do contexto, eu achei que era uma terceirizada, mas era a própria empresa. Aí eles falaram, só vai quem tem carro, porque é um pouquinho longe, né, Embu, agora tem um trajeto melhor, Rodoanel, mas naquela época, né. Era uma viagem. Eu falei, não, mas eu vou. Eles falaram, você vai ter que acordar 3 horas. Eu falei, mas eu vou assim mesmo. Aí fui. E em questão de uniforme, tudo meu era diferente, porque só tinha eu de mulher na operação, mas eu usava as coisas dos meninos também, vamos fazer o negócio acontecer. Eles começaram a contratar, né, as pessoas do Embu das Artes, então começou a crescer, vai precisar de mais líderes. Eu falei, eu quero me candidatar. Eles falaram, mas como? Você vai para a operação liderar homens? E eu estava fazendo ainda a minha formação, não tinha experiência nenhuma, eu pedi uma oportunidade. Eu lembro que eu passei por uma bancada lá de 12 homens, né, para poder ser aprovada, porque eles achavam que realmente não ia. Eu sei que eles estavam querendo, né, não é me blindar, por conta, né, do machismo, a cultura da empresa era aquele ambiente, né? Exatamente. Mas eles me deram a oportunidade, eu desci para o chão lá de fábrica, foi desafiador, porque eles não queriam aceitar de forma alguma uma mulher na liderança. Então, eles pichavam meu nome nas paredes, do banheiro, no refeitório. Nossa. No final do dia, a gente ia lavar todas as paredes. Isso foi 3 meses, eu ali firme e forte. Depois disso, eles viram, né? Vamos se juntar a ela, né? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Mas nesse período de 3 meses, eu levei uma liderança muito diferente lá na Adidas, né? Porque não só por ser mulher, mas uma liderança humanizada. Eu sempre comecei a olhar eles com esse olhar diferente. No entanto, eu só contratava o primeiro emprego, queria dar oportunidade para os meninos que não tinham, né, uma experiência. Então, durante todo esse processo, foi mais de 6 mil jovens lá. Que legal. Porque esse período todo de 10 anos, eu passei 18 anos lá. Você ficou de 18 anos nessa empresa. Foram algumas, né, algumas
promoções, tudo foi ficando. Eu gostava muito do que eu fazia, fiz outras formações durante lá, porque eu queria levar mesmo um processo diferente. Mas aí em 2009, né, eu fui diagnosticada com câncer, né, com câncer no palato, porque toda aquela correria, né, tantas emoções aqui acumuladas, porque eu não podia falar para as pessoas que eu sentia, eu não podia falar que eu tinha dor, eu não podia falar que eu era fraca, né? Então eu fui diagnosticada com câncer no palato e foi bem difícil, né, porque eu tinha uma filha de 1 ano e 6 meses e a minha preocupação, né, era mais para ela, né, da minha família também, porque eu era o alicerce. Se eu trinco, né, as outras pessoas ficaram tudo. Mas foi um processo que, como eu falei, sou muito otimista. Quando o médico falou 20% de chance, eu falei, vou me pegar a ele. Então, eu fiz a cirurgia, tirei o nódulo, né, que foi aqui no céu da boca, nessa parte aqui. E fiquei 2 anos sem falar, porque não podia mexer para não dar rejeição. 2 anos sem falar? Foi tirada daqui, tá vendo? Essa parte, porque não nasce pelo aqui. Então, o meu céu da boca, né, ele é todo extraído dessa parte aqui. Então, eu não podia me alimentar diretamente, porque se desse rejeição, eu ia ter que tirar tudo de novo. Então, foi 2 anos se alimentando por sonda. E nessa de se alimentar por sonda, eu não falava, aí atrofiou a musculatura. Aí, quando eu quis abrir, ela não abria mais. Nossa, Dani. Aí, fiz fisioterapia, fiz várias coisas, que o médico me sugeriu uma gravidez. Falei, vamos tentar, não temos nada a perder. Aí foi uma gravidez de risco, porque durante esse processo eu não podia fazer raio-x nem ressonância, né? Porque tinha que estar fazendo de 3 em 3 meses. Então, nessa oculto, né? Devagarzinho, ele voltou, e eu não vi. Né? Ele voltou no pulmão direito, mas eu consegui ter minha filha, né? Que é a Sara, maravilhosa, hoje está com 13 anos. Mas aí ele voltou no pulmão direito, aí ele veio com uma tuberculose e um derrame pleural. Então, eu não pude amamentar, né? Que eu tive que voltar logo para o tratamento. Cheguei a pesar 36 quilos. Mas eu falei, já sei lidar com ele. Vamos mandar ele embora de novo. Gente, que força, mulher. Porque eu falo, uma doença física, ela só é curada se você acompanha uma cura emocional e espiritual. Então eu tive um encontro com Deus muito forte ali, sabe? Dentro daquele centro cirúrgico. Eu acredito que primeiramente foi Deus e o segundo aqui, ó, a mentalidade. Se você realmente não acredita na cura, você não consegue sair do câncer. Porque o câncer, ele não é morte. Ele é uma célula nervosa que ele está te avisando que você está fazendo algo errado, seus passos não estão legal. Só que a pessoa, quando ela descobre o câncer, opa, vou morrer. E aí se entrega. Se entrega. Então mesmo no subconsciente da pessoa, por mais que ela fale que está tudo bem, na mente dela ela já internalizou aquilo que já é fatal. Porque não é aqui para fora, é daqui de dentro. É isso que eu falo. Para a gente mandar, né, nossas células para poder regenerar, a gente tem que acreditar mesmo, de forma verdadeira. E foi isso que eu fiz. Eu acredito muito que a minha cura foi através disso. A minha cura física, ela veio através das emoções e do espiritual. Nossa, que incrível, assim, você poder estar aqui para contar essa história, né? Sim. E depois de todo esse processo que você passou, né, esse processo doloroso, veio sua filha, como que você mudou a sua trajetória? Conta pra gente como é que você chegou a falar assim, não, agora eu quero ser aquilo que ela contou no comecinho, né? Como que virou isso pra você? Então, em 2019, né, eu fiz meu processo de coach, né, formação de alto impacto, ali eu consegui também resgatar algumas coisas que estavam perdidas. Falei, eu preciso de sair para poder realmente falar sobre tudo que aconteceu comigo, ajudar outras pessoas, porque aqui eu acredito que já não tem mais o que ensinar. E a gente tem que tomar, né, bastante cautela e reflexão quando você está no ambiente, quando é momento de fechar um ciclo. Eu nunca tive dificuldade de fechar ciclos, porque eu entendo, né, que se você fecha um ciclo é porque tem outro adiante para você fazer acontecer. É isso mesmo. Então eu saí, aí veio a pandemia, 2 meses fechou tudo, mas o meu trabalho era necessário, porque eu fui ouvir as pessoas, principalmente nessa parte emocional. Muita gente morrendo, sofrendo ali por conta dessa doença. Então, eu consegui ali dentro da pandemia, né, mudar, fazer uma transição de carreira. E hoje, assim, é o que realmente eu levanto de manhã. Eu falo, mãe, você vai trabalhar hoje? Eu falo, não, estou indo mudar vidas. Né, cada turma que a gente, né, faz a formação, cada adolescente que a gente atende. E possa ser que nessa geração eu não vejo os frutos, mas eu tenho certeza que eles vão ser, né, seres humanos melhores, pais saudáveis, né, adultos aí com as suas emoções trabalhadas. E assim, o legal é porque assim, eu estive
na formação, ela me convidou para fazer parte da banca e ver a diferença, ver a postura deles, né? Sim. Assim, eu falei, Dani, eu devia ter conhecido você na minha adolescência, mas aí não ia dar muito certo, né, gente? Que a gente tem ali, né, quase a mesma idade, mas assim, o quão é importante essa oportunidade que você se deu, né, de poder se doar, porque é uma doação, gente. Sim. Não é só uma questão de transição de carreira, financeira, de um negócio, não. Né? De um negócio, não. É realmente uma doação emocional, é uma doação de tempo, que, claro, como tudo que a gente faz na vida, vem a recompensa, né? Porque nós precisamos viver nesse mundo, não é sobreviver, gente, é viver, né? Viver bem. E aí, Dani, quando você descobriu tudo isso e que você começou a trabalhar com os adolescentes, mais especificamente que você trabalha, sim, qual que é a idade aí que são a média de idade que você trabalha com eles? Hoje a gente trabalha dos 14 até os 20, mas tem muitos pais já procurando, né? E a gente está conversando, já estamos elaborando um projeto para trabalhar a pré-adolescência. Para quando chegar aqui, já também dá uma facilidade. Dá uma ajuda. Porque a pré-adolescência, ela também é muito importante estar, né, observando, sim, porque eles ficam muito isolados. Eu falo, a pré-adolescência eles se escondem e na adolescência eles explodem para fora, quer fazer a rebeldia total. Uhum. Então, hoje a gente está atuando dos 14 aos 20, né? Estamos com um projeto já para pegar a pré-adolescência. Ai, que bacana. Isso é muito importante. Sim. Porque, assim, eu tive filhos, fui mãe muito nova. Gente, psicológico zero, tá? Então, era aquilo que a minha avó ensinava, o que eu tinha visto de convivência com a minha avó. Então, minha avó era minha mãe, então eu ia me espelhar nela, sim, né? Essa questão da psicologia não tinha na minha época, quando eu fui mãe, né? Tinha, mas assim, algo que a gente, se tinha, a gente não conhecia. Mas ainda hoje, né? André, sabia? Tem algumas pessoas que têm essa restrição por achar que é cultura, né? Eu vou só numa terapia, num processo, eu vou fazer algo só se eu estiver doente. Não. Como você falou, se eu tivesse isso também lá na minha adolescência, provavelmente eu não teria o câncer, porque eu sabia trabalhar, gerenciar essas emoções. Lidar com isso, eu tinha colocado para fora, eu tinha gerenciado. Eu tive um problema sério de saúde no final do ano passado, mas assim, questão do meu ouvido, mas era tudo emocional mesmo, né? Então era uma carga muito grande que eu tava. Sim. E aí o meu corpo, cara, ele explodiu, né? E tanto que de uns 2 meses para cá eu já não venho sentindo mais do que eu sentia antes. Ou seja, eu trabalhei o meu emocional, algumas coisas entraram no eixo, né? E outras foram se ajustando, sim, fechando ciclos, né? Porque é importante, aos poucos. E isso vem trazendo uma diferença na minha vida, graças a Deus tem mudado. E Dani, de tudo isso que você faz hoje, o que você quer deixar assim de legado, que você para hoje e fala assim, porque você tem uma história incrível, de todas as pessoas que já sentou aqui na minha frente, eu tô assim passada, né, chocada. Quem acompanha o programa deve pensar a mesma coisa. De todas as histórias que eu já ouvi, você tem uma história assim de resiliência desde a infância, cara. Você se reinventou, sim, aos 13 anos, você parou, pensou. Hoje, o que você pensa em deixar como legado hoje? Você já parou para pensar nisso? Cara, eu quero deixar isso como legado. Você tem filhos? Qual o legado que você quer deixar? Olha, eu trabalho justamente essa fala de o não vitimismo, sabe? De não desculpas, que tudo dá um jeito. Eu falo em sala, né? A gente até para a morte, né? Quando não é o momento e quando a gente ocasiona a situação, a gente consegue também fazer um movimento diferente. E hoje a minha missão é fazer movimento nessa geração, porque eu vejo como as pessoas estão cansadas, doentes, as pessoas estão sem valores. Eu tenho 3 filhos. Eu não sei se vou estar aqui amanhã e quais são essas pessoas que vão conviver com eles. Eu faço não só pelos meus, mas pelo um todo, né? Da gente ter uma próxima geração mais saudável. E é óbvio, essas sementinhas que a gente está plantando já está dando muitos frutos, né? Você vê jovens, você esteve lá, então os que a gente trabalha, eles já vão contaminando os outros de forma positiva, porque hoje na rede social você abre, é muita superficialidade. Muita superficialidade, todo o tempo as pessoas mentindo, enganando, falando. E quem está lá? Os jovens, os adolescentes, eles usam mais que os adultos.
Então, se a gente não interferir agora, certamente a gente vai ter uma geração fadada. E aí, quando você traz isso, é algo assim muito preocupante. Preocupante. Muito. E assim, eu vejo que no trabalho que você desenvolve, as vidas que você hoje consegue trazer isso, gente, é impressionante. Só vendo mesmo o resultado. E olha que eu não acompanhei, eu vejo muito, acompanho você nas redes sociais, vejo os movimentos que você faz, tudo. E assim, até cheguei a falar para você, olha, eu tenho uma filha, adolescente e tal, né? Da gente fazer esse trabalho com ela. E assim, hoje o que a gente percebe realmente, e que é muito difícil, é uma fase muito difícil, gente. Então, se você tem seu filho, sua filha, e você quer que ele seja diferente, ou você não está conseguindo perceber as coisas, procura a Dani, de verdade. Eu vi o resultado do que é o desempenho dos adolescentes, a postura deles, a fala, o que eles estão dando de resultado. É incrível, eu fiquei encantada, de verdade. Eu saí de lá impactada, repensando um monte de coisas, porque a gente vê que realmente tem uma oportunidade. E você é esse canal de oportunidade para esses adolescentes. Sim. Quem dera a gente tivesse mais 10 Danis. Esse é hoje o nosso maior desafio, mas eu creio. Eu falo que hoje eu sou uma gota no oceano. Mas logo vai vir multiplicadores para a gente poder, né? Hoje eu não posso, que nem uma mãe ligou lá de Recife, né, para atender o filho. E o nosso processo, ele é presencial. Justamente por conta dessa... sabe, desse abraço, desse contato, porque a gente quer tirar da tela. Então, se a gente for fazer online, eles vão estar lá. Eles vão continuar Tem um lá, acompanhamento né? online, em alguns momentos de atividade, sim, mas tem momentos que eles precisam apenas de um olhar, de um abraço. Quando eles estão ali entre eles, você vê, né, a conexão, eles não querem ir embora, eles se sentem pertencentes. É bem legal, nossa. Muito. E assim, conversar com eles, eu conversei um pouquinho com eles antes de começar, né, o seu momento. E eles conversam com a gente de igual para igual, gente, é muito legal. E tem uma fala, uma cabeça, projetos, sim, né? Assim, eu fiquei encantada com como que eles conseguem hoje, e eles mesmos falaram, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, eles mesmos disseram, eu cheguei aqui assim, e hoje eu estou assim, e eu quero chegar em tal lugar. Eu tenho metas ali. Eu tenho metas. As metas daquelas meninadas, eu falei, gente, como assim? Bem avançadas, né? Bem avançadas, ousados. Mas são possíveis, legal, né? Porque eu tô com uma adolescente de 14 anos, que a meta é até 18 ela fazer o primeiro milhão dela. Primeiro milhão, gente. Que ela já está, né, faturando, ela fez um produto, né, infoproduto, está vendendo, um e-book sobre procrastinação para adolescente. Então, ela já está no caminho. Já está no caminho e ela vai chegar lá, porque ela é muito determinada, cara. É incrível, eu fiquei encantada. Dani, assim, eu queria te agradecer imensamente, né? Você ter se disponibilizado a vir aqui, ter falado com a gente. Queria que você deixasse aí uma mensagem um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu acho que esse espaço é seu agora, para você falar do seu trabalho, porque... Eu sou mãe, né? E assim, eu vejo quanto hoje é importante se eu tivesse uma Dani lá atrás, se eu tivesse encontrado uma Dani, muitas coisas teriam sido diferentes na minha vida, né? E eu quero que seja diferente na vida da minha neta, por exemplo, né? Que tá aí. Então, encontrar que seja Dani ou outras Danis, para que ela também consiga encontrar o seu lugar nesse mundo, que o adolescente ele acha que ele não tem lugar nesse mundo, né? Que ele é perdido. Ele está aqui à toa, está aleatório. Então, vê que os adolescentes hoje sabem o lugar deles. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem sobre o seu trabalho, para que outras pessoas possam ouvir sobre ele. Então, quando você falou dessa frase, né, deles estarem perdidos, é justamente o que eles sentem. Por quê? É a fala dos pais. Você é igual a todos. Então, eles vão, vamos na manada, se eu sou igual a todos, né? Adolescente é tudo igual. Não. O nosso primeiro processo lá em sala é trabalhar o eu sou, essa identidade, deles poderem se reconhecerem, tirar a capa do filho idealizado. Porque no inconsciente, nós como pais, colocamos muitas expectativas, não, você vai ser isso, você vai estudar em tal escola, olha, você vai casar assim, assim. A gente já faz aquela projeção. E quando na adolescência, ele está ali para te mostrar o filho real. É onde acontece o quê? Não quero aceitar. Você vai ter que ser assim, assim, assim. Então, ele vai crescer sem identidade. Hoje eu falo que eu consegui resgatar através de uma dor. Então, meu trabalho é para que esses adolescentes não precisem passar
por esses impactos emocionais, para eles mostrarem quem eles são. E hoje eles estão numa geração com muitos recursos e os pais estão limitando de uma forma inconsciente, hoje até para proteger o auto-amor, né, pelas dificuldades que tem, mas é importante, sabe, dar essa oportunidade para o seu filho ser quem ele é, da maneira única, sem criar expectativas aonde ele não consegue atender. Hoje a gente está com um número de muitos jovens, né? Você vê indo para as drogas, meninas se perdendo, por conta o quê? De eu não poder ser quem eu sou. A gente perde muitos jovens, muitos jovens. É que as pessoas não divulgam, né? Agora estamos aqui no Setembro Amarelo, estamos fazendo uma campanha justamente para enfatizar a valorização da vida, deixar eles florescer, crescer, não pensar no suicídio, mas a gente, é algo que, vamos falar só em setembro, mas acontece todos os dias. Todos os dias, o ano inteiro. E as pessoas não divulgam. Ontem mesmo, a moça lá do Imperial, ela falou, olha, Dani, aqui nessa ponte, que tem uma ponte lá, 2 jovens se jogou de lá. Nossa. 16 anos. Sabe, então assim, hoje eu falo que a adolescência habilitada, ela está nessa missão para poder fazer essa geração, gerar um movimento dentro das próprias identidades. Então, quando os pais chegam, a gente faz todas as expectativas, eu falo para eles, vocês têm que agora conhecer o filho real. E a partir disso tem essa colaboração. Porque a geração, eu acredito, né, fielmente que 70% está na mão dos pais. Eles estão assim se encontrando, mas hoje os pais, eles, eu vou dar tudo que eu não tive. Imagine se eu falasse isso para minhas filhas, eu nunca tive nada, eu vou encher elas. Não. A minha de 18 anos agora ela comprou o iPhone dela porque ela foi trabalhar. Eu gostei, a gente foi junto na loja, ela com o dinheirinho dela comprou. Porque às vezes eu posso até ter possibilidade, mas eu faço eles conquistarem. Exatamente. Ter atividade. Agora tem vezes que em sala, a mãe com o filho de 15 anos, ela quer abrir o canudinho para o filho chupar o suco, gente. Pois é. Eu falo que assim, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, tenho um filho com 27, 28. Outro tem 24 e tenho a minha menina de 20 anos, né? E tenho a minha neta. Então, assim, eu fui uma mãe, né, da época deles, que eu sempre tive carro. Mãe, para seu carro, não. Quando você estiver trabalhando, comprar o seu. Quando você comprar o seu, eu não vou te ensinar a dirigir. Tem gente que às vezes pode até criticar essa fala, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim, eles nunca dirigiram meu carro. Nunca. O meu segundo filho, deu de poucos metros, quando eu peguei um carro uma vez, um automático. E aí ele, mãe, deixa. Eu falei, daqui ali, só. Mas assim, foi a única vez. O outro nem sabe o que é isso. Mas por quê? Porque a gente ensina a ter responsabilidade, né? Um carro, um telefone. Meus filhos, eu nunca dei telefone de ir na loja e comprar um aparelho celular. Quando eles cresceram, quando eles trabalharam, eles tiveram. A minha filha foi ter um celular meu porque o meu já estava morrendo e aí eu dei o meu para ela. Mas assim, não deu ter ido na loja comprar, porque eu acho que isso são valores importantíssimos que a gente deve passar. Sim. Né? Não é dando coisas, dando tudo, que você vai substituir a falta de tempo, enfim, uma série de coisas. E a gente erra acertando e tá tudo bem. Tá tudo eu tenho certo. certeza, eu falo para eles, os pais, eles não fazem pensando no erro. Todos nós fazemos tentando acertar, porque eu também tenho vários erros. Hoje eu diminuí por conta do conhecimento, mas tudo que eles fazem é por amor. Mas esse auto-amor, ele acaba prejudicando. Exatamente. Porque ele não desenvolve as habilidades que ele precisa. E eu falei, e se você não estiver aqui amanhã? Não é mais fácil hoje deixar cair, chorar, se frustrar, que você vai lá. Ela, filho, vamos lá, vamos recomeçar, tô com você. A minha avó falava assim, né? Só abrindo um parênteses, é melhor você chorar hoje do que eu chorar amanhã. Então, ela sempre falava isso, eu cresci muito com essa frase. Dani, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Amei conhecer você um pouco mais, com mais detalhes da sua história. Você é uma pessoa incrível. Eu desejo muito sucesso para você, sucesso de verdade, sucesso no resultado do seu trabalho, que eu acho que é o resultado do seu trabalho que te traz o sucesso, assim, que você vê eles realmente desabrochando para a vida, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui conosco e que você possa aí multiplicar esse seu trabalho, que ele cresça, que você tenha aí discípulos que possam também atuar dessa forma, com essa preocupação com os jovens, que hoje, se a gente perde jovens, não existe futuro, né? A gente tem que ter isso em mente. O futuro da gente são os jovens de hoje.
Então, quando eu olho para os meus filhos, eu falo, meu Deus, é o meu futuro, vão cuidar de mim, como será? É, gente, é muito sério isso, é muito importante. São pessoas para a sociedade, são o futuro da sociedade. Então, a gente tem que ter essa preocupação realmente. Muito obrigada, viu, meu amor? Eu agradeço, gratidão. Pode contar, sempre que precisar, vamos estar aí transbordando, não só na vida de jovens, né? Porque os pais também precisam, né? Sim, sim, precisam estar muito. se cuidando. Como eu falei, né, da questão de mães solos hoje, essa correria total, e às vezes elas também ficam tão cheias e não tem onde esvaziar, né? É verdade, é isso mesmo. Obrigada. E nós ficamos por aqui em mais uma edição do nosso Frente a Frente com a Sua História, o nosso programa que veio à existência para trazer, assim, histórias inspiradoras. E a história da Dani hoje, maravilhosa. Deus prepara tudo e Deus preparou para que ela estivesse aqui hoje e eu estou muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Se você gostou dessa entrevista, dá um like, compartilha com mais pessoas. Eu tenho certeza que você conhece uma mãe de uma adolescente que vai ouvir essa história e vai fazer a diferença, ou na sua vida mesmo. Você vai se inspirar aí como a Dani nunca desistiu em meio a todas as adversidades. Eu saio hoje desse programa um pouco mais inspirada ainda com o que eu acabei de ouvir. Muito obrigada, ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo programa Frente a Frente com a Sua História.